Você já sentiu que algo estava te observando, mesmo quando estava sozinho? Que um simples objeto parado num canto da sua casa parecia carregar algo a mais? Bonecas sempre foram associadas à infância, mas algumas carregam histórias que nunca deveriam ser contadas. O que você faria se percebesse que uma boneca antiga, comprada inocentemente, mudasse de lugar sozinha? E pior, que seu rosto começasse a mudar. Nesta história você vai conhecer Lívia, uma influenciadora que viu sua realidade se transformar em um pesadelo impossível de escapar. No início, parecia apenas um erro na gravação. Mas quando os olhos daquela boneca piscavam sozinhos, ela percebeu que não estava lidando apenas com um brinquedo antigo, mas com algo que queria ser visto. Se prepare, porque depois dessa história você nunca mais vai olhar para uma boneca da mesma forma. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre as experiências mais assustadoras que já passou e de onde está assistindo. Lívia sempre soube que o medo verdadeiro não começa com um grito, mas com um sussurro, uma sensação incômoda, um arrepio inexplicável na espinha. Como criadora de conteúdo de terror, ela conhecia bem a mecânica do susto, a necessidade de prender a atenção da audiência com histórias sombrias e desafios assustadores. Mas, ultimamente, nada parecia ser o suficiente. Seus vídeos ainda tinham bom engajamento, mas ela sentia que precisava de algo mais autêntico, algo que fizesse o público sentir um medo real. A banalização do terror era o que matava qualquer canal. Tudo já havia sido feito antes. Espíritos, lendas urbanas, visitas a casas mal assombradas. O público já não se impressionava tão facilmente e a busca incessante por inovação a levou até aquele antiquário. O local ficava no centro da cidade, escondido entre vielas estreitas que pareciam existir à parte do tempo. O cheiro de mofo e madeira envelhecida era denso, pesado, como se impregnasse as paredes e os objetos que repousavam ali há décadas. As prateleiras estavam lotadas de coisas esquecidas, brinquedos antigos de olhos vazios, relógios de bolso quebrados, livros com capas de couro rachadas pelo tempo. Tudo ali carregava histórias que nunca seriam contadas. E foi entre essas relíquias que Lívia a encontrou. A boneca estava sentada em um canto da prateleira, quase oculta entre outros brinquedos desgastados, mas, diferente deles, parecia incrivelmente preservada. O rosto de porcelana era pálido, os olhos de vidro azuis, profundos demais, refletiam a luz amarelada da loja com um brilho inquietante. Os cabelos dourados, presos em cachos perfeitos, emolduravam o rosto delicado, e o vestido azul claro, com rendas detalhadas, não apresentava um único fio solto, como se tivesse sido mantido em uma redoma invisível, enquanto o resto ao seu redor se desfazia com o tempo. Havia algo de hipnótico naquela boneca, uma presença quase palpável que fazia parecer que ela não deveria estar ali, e isso tornou impossível ignorá-la. O antiquário estava silencioso, um silêncio que parecia crescer à medida que ela observava os detalhes da peça. Então, uma voz grave cortou o ar parado do ambiente, surpreendendo-a. O dono da loja se aproximou sem que ela o notasse. Era um homem magro, com olhos fundos e cansados, que carregavam algo próximo de preocupação. Ele olhava para a boneca, como se não gostasse de vê-la sendo tocada, como se a presença dela ali fosse um erro. Não era o tipo de expressão de quem queria fazer uma venda, mas sim de alguém que queria evitar uma consequência inevitável. Lívia percebeu isso no instante em que perguntou sobre a origem do objeto e o homem demorou a responder. Quando finalmente falou, sua voz era um murmúrio carregado de hesitação, como se estivesse tentando decidir até que ponto deveria contar a verdade. Disse que aquela boneca havia pertencido a uma menina há muito tempo e que, quando a criança, desapareceu. A boneca foi encontrada sozinha em sua casa, sentada na cama, exatamente como estava antes de a menina sumir. Desde então, havia passado por várias mãos.
mas toda vez que alguém a levava para casa, algo acontecia. Lívia ouviu a história sem desviar os olhos da boneca. Se a intenção do homem era assustá-la, estava fracassando. Na verdade, aquilo apenas tornava a compra mais interessante. Seu público adoraria essa lenda, e com o jeito certo de contar a história, poderia transformar aquele achado em um dos vídeos mais assistidos do canal. O medo na voz do antiquário parecia autêntico, mas isso só fazia com que tudo ficasse mais envolvente. Talvez ele próprio acreditasse na maldição, talvez fosse apenas parte de um teatro bem ensaiado para dar mais valor à mercadoria. O homem hesitou quando ela perguntou o preço. Olhou para a boneca mais uma vez, depois para Lívia, como se quisesse se certificar de que não havia mais nada que pudesse ser dito para fazê-la mudar de ideia. Então, em vez de colocar um valor, simplesmente disse que ela poderia levá-la sem pagar nada. Algo na maneira como pronunciou essas palavras fez o ambiente parecer ainda mais apertado. Não foi generosidade, foi desistência. Lívia pegou a boneca com cuidado e sentiu um leve arrepio subir por seus braços. O toque frio da porcelana parecia mais intenso do que deveria, mas ela ignorou o desconforto, convencida de que era apenas sua imaginação sendo influenciada pela atmosfera do local. O dono da loja observou em silêncio enquanto ela se afastava, e mesmo quando já estava na porta, pôde sentir o olhar dele a acompanhando. Por um momento, teve a estranha sensação de que deveria deixar a boneca ali, mas era tarde demais para isso. A noite já havia caído quando chegou em casa. Sua residência era espaçosa, mas o estúdio onde gravava os vídeos era um espaço pequeno, organizado meticulosamente para compor o cenário de seus conteúdos. Ajustou as luzes, posicionou a boneca na prateleira ao fundo e ficou observando por alguns segundos. O enquadramento estava perfeito. Com aquele objeto ao fundo, o ambiente ganhava um novo nível de mistério. Tudo parecia se encaixar como se tivesse sido planejado. Sentou-se diante da câmera, testou o microfone e respirou fundo antes de iniciar a gravação. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um leve formigamento na nuca, como se alguém estivesse parado logo atrás dela, observando de perto. Mas era apenas impressão. Era apenas o efeito psicológico de estar lidando com algo que, até certo ponto, queria que fosse real. Ligou a câmera. Começou a falar. A boneca a encarava no fundo da cena, imóvel, quieta demais. A câmera piscou 2 vezes antes de começar a gravar. Lívia ajeitou a postura na cadeira, sentindo a presença da boneca atrás de si, um detalhe cuidadosamente posicionado no cenário. O estúdio estava silencioso, preenchido apenas pelo leve zumbido dos equipamentos ligados. Respirou fundo, focando na lente com a confiança que sempre a acompanhava ao apertar o botão de gravação. Começou a falar sobre a nova aquisição, descrevendo a boneca, sua história e o mistério envolto em seu passado. Sua voz fluía natural, sedutora para a audiência, construindo uma narrativa envolvente. Quanto mais detalhava o relato do antiquário, mais percebia a forma como os olhos de vidro brilhavam sob a luz das câmeras. Algo na forma como refletiam o ambiente parecia errada. Mas era apenas um truque da iluminação, certo? A gravação seguiu sem problemas. O roteiro estava afiado, os ganchos bem posicionados, e ela finalizou com uma provocação sutil para deixar os espectadores ansiosos pelo próximo vídeo. Desligou a câmera, sentindo a familiar onda de satisfação. Pegou a boneca para analisá-la mais de perto, seus dedos percorrendo o vestido de renda intacto, os cílios delicados, a expressão eternamente neutra, mas os olhos, eles pareciam focados demais, como se observassem. Lívia afastou o pensamento e posicionou a boneca em uma cadeira ao lado da prateleira, garantindo que estivesse longe de reflexos estranhos antes de começar a edição. Com tudo pronto, apagou as luzes do estúdio e saiu do cômodo. Na madrugada, já exausta, começou a revisar as imagens. Cortava cenas, ajustava o áudio,
Aplicava filtros para deixar o vídeo mais sombrio. Mas quando avançou para a marca de 12 minutos, algo congelou seu sangue. Voltou à gravação, pausou e avançou quadro por quadro. A boneca piscou. Era impossível, mas estava ali, registrado na tela. O movimento era sutil, rápido demais para perceber sem atenção, mas inegável. As pálpebras, antes imóveis, desceram levemente e subiram de novo. Seu coração disparou. A respiração tornou-se irregular. Não podia ser real. Um defeito na câmera? Alguma falha de renderização? Tentou se convencer disso, mas nada explicava o que via. Voltou ao vídeo, tentando encontrar qualquer outro detalhe estranho. Foi quando notou que, logo após o piscar, a boca da boneca parecia diferente. Os cantos dos lábios estavam ligeiramente arqueados para cima. Engoliu em seco, sentindo um arrepio intenso percorrer sua espinha. Virou-se lentamente para olhar na direção do estúdio. A porta estava fechada, exatamente como havia deixado. O silêncio da casa era ensurdecedor. Ficou parada por um momento, tentando decidir o que fazer. O ar parecia mais pesado, denso. Com um misto de receio e teimosia, levantou-se e caminhou em direção ao estúdio. Girou a maçaneta empurrando a porta devagar. O cômodo estava escuro, do jeito que havia deixado, e tudo parecia no lugar certo, até que notou a cadeira vazia. O choque prendeu sua respiração. Seus olhos percorreram o ambiente, cada canto do estúdio, procurando a boneca. O coração acelerou ao ver algo no chão, próximo à parede. A boneca estava ali, sentada, não caída, não jogada, mas perfeitamente posicionada. O pânico se espalhou pelo seu corpo como um incêndio. A boneca parecia esperar, as mãos dobradas sobre o vestido, a cabeça inclinada ligeiramente para o lado. Lívia não conseguia desviar o olhar. Seu peito subia e descia de maneira irregular. Sentia-se paralisada, incapaz de dar um passo sequer. E então, por um instante, teve a impressão de que os lábios se moveram de novo. Um sorriso, mínimo, mas real. O ar ao redor de Lívia parecia ter ficado mais pesado, como se uma presença invisível tivesse se instalado no cômodo, sufocando o espaço. O estúdio, antes apenas um ambiente familiar, agora parecia apertado, como se as paredes estivessem lentamente se fechando ao seu redor. Seu olhar estava fixo na boneca sentada contra a parede, imóvel, mas de alguma forma errada. Não havia lógica para aquilo. Ela não poderia ter se movido sozinha. Seu peito subia e descia em um ritmo irregular. Os batimentos cardíacos ressoavam nos ouvidos como um tambor distante. Cada músculo do seu corpo gritava para que se afastasse dali, para que saísse correndo e deixasse tudo para trás. Mas algo a manteve enraizada no lugar. A boneca estava diferente. Os lábios não estavam como antes. Ainda não era um sorriso completo, mas os cantos da boca pareciam ter se arqueado minimamente. Um detalhe sutil, mas perturbador. Engoliu em seco e tentou racionalizar. Talvez, na pressa, tivesse deixado a boneca ali sem perceber. Talvez estivesse se deixando levar por sua própria mente, influenciada pelo que havia visto na gravação. Sim, só poderia ser isso. Aproximou-se lentamente, sentindo um frio subir por sua espinha a cada passo. Seu próprio reflexo no vidro da prateleira ao lado parecia mais pálido, distorcido pela pouca luz do ambiente. Abaixou-se e pegou a boneca com cuidado. O toque da porcelana era frio como gelo, uma temperatura estranhamente mais baixa do que deveria estar. Seu peso parecia diferente também, como se algo invisível pressionasse a estrutura de dentro para fora. Virou-a em suas mãos, analisando. Os olhos de vidro fixos, tentando encontrar qualquer anormalidade. Nada. Nenhum mecanismo escondido, nenhuma corda ou engrenagem que explicasse um possível movimento. Era uma boneca comum. Mas então, por que sentia que ela estava olhando de volta? Seu instinto dizia para se livrar dela, jogá-la fora, trancá-la em algum lugar,
destruir cada pedaço até que nada restasse. Mas isso seria absurdo. Não podia simplesmente se desfazer de um objeto só porque se sentia desconfortável. Além disso, se tudo aquilo fosse apenas sua imaginação, estaria jogando fora a oportunidade de um vídeo viral. E se fosse algo real? Melhor ainda. Respirou fundo e a colocou de volta na prateleira. Ficou ali por alguns instantes, apenas observando, esperando algum movimento, algum indício de que tudo aquilo não era só paranoia. O silêncio se prolongou. Nada aconteceu. O estúdio voltou a ser apenas um cômodo comum, e a boneca não passava de um objeto inanimado. Lívia riu sozinha, sentindo o corpo relaxar aos poucos. A mente pregava peças quando estava cansada. Era só isso. Resolveu encerrar a noite e dormir. Amanhã tudo pareceria mais normal. Mas conforme saía do estúdio, antes de apagar a luz, lançou um último olhar para trás. Os olhos da boneca ainda brilhavam sob a luz fraca. O sono veio difícil. Mesmo com as cortinas fechadas e o edredom puxado até o queixo, Lívia não conseguia ignorar a sensação incômoda de estar sendo observada. O silêncio do apartamento era absoluto, cortado apenas pelo leve tic-tac do relógio no criado mudo. Tentava se convencer de que estava exagerando, mas algo dentro dela se recusava a aceitar essa explicação. Quando finalmente adormeceu, foi tomada por sonhos inquietantes. Caminhava por um corredor longo e escuro, os passos ecoando em um vazio sem fim. Algo a observava das sombras. Uma presença imóvel, mas imensa, como se o próprio espaço ao redor estivesse vivo. Sentia-se sendo puxada para frente, sem controle do próprio corpo. Então, viu uma porta entreaberta à sua frente. Dentro, apenas um quarto infantil abandonado. No centro, sentada sobre a cama, a boneca. Mas não era apenas um objeto inerte. Sua cabeça estava inclinada e seus olhos não eram de vidro. Eram humanos. Lívia acordou ofegante, o corpo coberto de suor frio. O quarto estava mergulhado, na penumbra, mas ela sentia que algo estava errado. Tateou o celular e olhou a hora. 3h33 da manhã. A clássica hora do sobrenatural. Tentou rir do próprio medo, mas o som saiu trêmulo. Tudo não passava de um pesadelo. Mas então, no meio daquela escuridão densa, ouviu um som suave. Um leve arrastar de tecido no chão. Seu coração disparou. O som veio do corredor. Prendeu a respiração, os ouvidos atentos, tentando se convencer de que era apenas sua mente ainda presa no terror do sonho. Mas o ruído veio outra vez, dessa vez mais próximo. Algo se movia do lado de fora do quarto. Seus dedos apertaram os lençóis. O medo pulsava em suas veias como eletricidade. Sentiu a pele arrepiar dos pés à cabeça quando ouviu o próximo som. Um leve riso. Infantil, baixo, engasgado. Seus olhos arregalaram-se no escuro. Isso não podia estar acontecendo. Respirou fundo, forçando-se a levantar. Cada movimento parecia ser feito contra uma corrente invisível, como se o próprio ar ao seu redor tivesse se tornado denso. Caminhou devagar até a porta, os pés descalços no chão gelado, a madeira rangendo levemente sob seu peso. Estendeu a mão trêmula até a maçaneta e girou devagar, sentindo a resistência do metal frio. O corredor estava escuro, apenas uma leve penumbra vindo da sala. Tudo parecia no lugar. Não havia nada ali, mas a sensação de que alguém havia estado ali segundos antes era sufocante. Foi quando olhou para o chão e viu. A boneca estava sentada no meio do corredor, de frente para seu quarto. Os pulmões de Lívia travaram. A garganta apertou. Seu corpo inteiro se recusava a reagir. Ela havia deixado a boneca no estúdio, tinha certeza disso. Mas ali estava ela, imóvel, quieta, perfeitamente posicionada, como se a estivesse observando. O silêncio absoluto durou o que pareceram horas, até que uma única e aterradora mudança ocorreu.
Os lábios da boneca se curvaram e um som baixíssimo escapou de sua boca de porcelana. Uma risada. O ar ao redor de Lívia parecia congelado, como se o tempo tivesse parado no instante em que a risada ecoou da boca da boneca. Um som baixo, quase um sussurro, mas que carregava algo terrivelmente errado. Sua mente se recusava a processar o que estava acontecendo, tentando encontrar qualquer explicação racional, mas o medo pulsava em sua garganta como um nó sufocante. Ela não conseguia se mexer. Seu corpo estava travado, as mãos suando, os músculos tensos. A boneca estava ali, sentada no meio do corredor, com aquele leve arqueamento nos lábios, um quase sorriso que parecia zombar de sua paralisia. O silêncio absoluto tornou tudo ainda pior. Não havia vento, não havia o som da geladeira, nem o ranger de um móvel distante. Apenas aquele vazio denso que parecia engolir o apartamento inteiro. O impulso primário era correr. Fechar a porta, trancá-la, ligar as luzes e fingir que nada estava acontecendo. Mas seu instinto dizia que, se desviasse o olhar, se virasse as costas, algo pior aconteceria. Engoliu em seco e, forçando-se a tomar uma atitude, deu um passo hesitante para fora do quarto. O chão gelado contra seus pés nus ampliava a sensação de vulnerabilidade. Aproximou-se lentamente, cada passo acompanhado pela expectativa aterrorizante de que, a qualquer momento, a boneca poderia se mover de novo. Quando estava a menos de 1 metro de distância, ajoelhou-se, mantendo a respiração contida. Estendeu a mão trêmula e tocou o vestido de renda. O tecido parecia normal, macio ao toque, mas o frio da porcelana sob o tecido era intenso demais, como se estivesse segurando algo morto. Num movimento rápido, pegou a boneca e a segurou firme entre os dedos. Nada aconteceu. O silêncio permaneceu. Mas o coração de Lívia martelava contra as costelas enquanto se forçava a olhar diretamente nos olhos de vidro. O brilho azulado parecia mais intenso naquela penumbra e, por um instante, teve a impressão de que os olhos estavam mais fundos, como se houvesse algo escondido atrás deles, algo que observava de dentro para fora. Com os nervos à flor da pele, levantou-se, segurando a boneca firme. O peso parecia o mesmo de antes, mas o desconforto, em tê-la tão perto, nunca havia sido tão insuportável. Apressou-se para o estúdio, onde originalmente a havia deixado, e abriu a porta com força, sentindo um leve arrepio ao perceber que o ambiente estava diferente. As luzes estavam apagadas, o ar parecia mais pesado e um cheiro sutil, doce e rançoso pairava no ambiente. Era um odor familiar, mas distante. Algo entre madeira velha e um perfume esquecido. Um cheiro de tempo. Colocou a boneca de volta na prateleira com mãos trêmulas e recuou, esperando alguma coisa. Mas a boneca permaneceu inerte. Nenhuma mudança, nenhum movimento. Apenas o mesmo rosto imóvel, os mesmos olhos vazios. Lívia girou nos calcanhares e saiu do estúdio o mais rápido que pôde, fechando a porta atrás de si. Caminhou de volta ao quarto, o peito ainda agitado, e se jogou na cama sem se preocupar em cobrir-se. Precisava respirar, precisava entender. Pegou o celular e digitou rapidamente no Google. Bonecas assombradas, histórias reais. Deslizou a tela, olhos percorrendo relatos que pareciam absurdos há algumas horas, mas que agora pareciam fazer sentido. Bonecas movendo-se sozinhas, risadas noturnas, alterações sutis em expressões faciais. Todos os relatos tinham algo em comum. O fenômeno piorava quando a pessoa tentava ignorá-lo. Sentiu a pressão no peito aumentar. Não queria acreditar, mas era difícil negar os próprios olhos. O que estava acontecendo? Era real ou sua mente pregando peças? O sono veio fragmentado, repleto de sonhos agitados. Vozes infantis chamavam por seu nome em sussurros cortados, e um leve arrastar de passos ecoava em um corredor interminável.
Em um momento, sonhou estar de volta ao antiquário. O cheiro de madeira e poeira impregnado no ar. O dono da loja estava parado na penumbra, observando-a com olhos vazios, e ao lado dele, uma menina segurava a boneca. A garota sorria, mas seus olhos eram iguais aos da boneca. Acordou ofegante, o coração disparado. A luz fraca da manhã entrava pela fresta das cortinas, trazendo um pouco da normalidade que precisava. Respirou fundo e tentou se convencer de que a noite anterior havia sido apenas resultado do cansaço acumulado. Mas ao sair do quarto, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A porta do estúdio estava entreaberta. Ela tinha certeza absoluta de que a fechara antes de dormir. A hesitação tomou conta de seus movimentos, mas, com um nó na garganta, caminhou lentamente até lá. Empurrou a porta com a ponta dos dedos, o rangido da dobradiça ecoando pelo corredor vazio. O estúdio parecia o mesmo de sempre, exceto por um detalhe. A boneca não estava mais na prateleira. O estômago de Lívia revirou. Ela não podia ter caído sozinha. Olhou ao redor, os olhos varrendo cada canto do cômodo, o peito apertado com a expectativa sufocante de encontrar a boneca em algum lugar que não fazia sentido. E então, viu. A boneca estava sobre sua cadeira de gravação, posicionada de frente para a câmera, sentada, perfeitamente alinhada, como se estivesse esperando. Um choque atravessou seu corpo, uma sensação de algo frio rastejando sob a pele. Sua visão ficou embaçada por um segundo, o sangue pulsando nas têmporas. Aquilo não fazia sentido. Ela não havia colocado a boneca ali. Seus olhos tremiam enquanto analisavam cada detalhe. Mas havia algo ainda pior. O rosto da boneca estava diferente de novo. Agora, ela estava sorrindo. O silêncio do estúdio parecia pulsar. O sorriso discreto da boneca, a maneira como seu rosto estava ligeiramente diferente, como se houvesse algo vivo por trás da porcelana, fazia a realidade parecer um pesadelo acordado. O pavor subiu lentamente pelo corpo de Lívia, tornando a respiração pesada, os dedos formigando. A lógica tentava convencê-la de que tudo era apenas uma coincidência, que o sono fragmentado e o medo acumulado estavam distorcendo sua percepção. Mas então, por que sentia como se o próprio ar estivesse denso ao redor dela? Com um movimento brusco, pegou a boneca e apertou-a firme contra o peito. O toque da porcelana era gelado, quase úmido, e por um instante teve a nítida impressão de que aquilo não era apenas um objeto, mas algo que respondia ao toque. O instinto gritava que precisava tirá-la dali, afastá-la o mais rápido possível. Seu corpo se movia automaticamente, caminhando a passos largos pelo corredor até a cozinha. Encontrou uma gaveta grande o suficiente, abriu-a e empurrou a boneca para dentro, fechando-a num só movimento, como se o simples ato de esconder o objeto pudesse deter o que quer que estivesse acontecendo. O coração martelava em sua garganta. Encostou-se na pia, tentando recuperar o fôlego. O que estava acontecendo não fazia sentido, mas seu corpo reagia como se um predador estivesse à espreita. Seu olhar permanecia fixo na gaveta fechada. Por um momento, o apartamento pareceu mais vazio do que nunca, como se todas as sombras tivessem parado para observar sua reação. Pegou o celular e, sem pensar, procurou um contato familiar. Seus dedos tremiam ao discar. Não queria estar sozinha com aquilo. O toque do telefone pareceu ecoar alto demais. Uma voz atendeu do outro lado. Camila. Uma segurança mínima percorreu sua espinha ao ouvir o som familiar. Mas algo no tom dela mudou quando Lívia contou o que aconteceu. O silêncio do outro lado durou mais do que deveria. Então, a resposta veio hesitante, carregada de um peso que Lívia não queria ouvir. Ela conhecia uma história parecida. O sangue de Lívia gelou. A explicação veio fragmentada, mas cada pedaço da história só tornava tudo pior.
Havia um relato sobre uma boneca que não ficava onde a deixavam, uma boneca que mudava de expressão, que parecia se mover quando ninguém estava olhando. O estômago de Lívia revirou. A voz de Camila tornou-se distante, um murmúrio ao fundo enquanto sua mente processava cada detalhe. A sensação de que não estava sozinha ficou ainda mais intensa. O apartamento parecia encolher ao seu redor. Então, um som abafado a fez congelar. Um leve impacto vindo da gaveta. Seu corpo travou. O silêncio voltou, mas agora parecia carregado, como se algo estivesse à espreita dentro daquele pequeno espaço. Lívia não se moveu, nem respirou fundo. Mas então veio outro som, um arranhar, fraco mas nítido. Como unhas finas raspando contra a madeira, cada músculo de seu corpo ficou tenso. Seus olhos estavam fixos na gaveta, as mãos apertando o celular com força. A respiração se tornou superficial, o peito comprimido por um terror crescente. Celular escorregou de seus dedos e caiu no chão com um baque seco. O som se misturou ao último barulho que ecoou pela cozinha. Um clique suave. A gaveta se abriu sozinha e a boneca não estava mais lá. A gaveta aberta e vazia era um buraco negro. Na realidade de Lívia, o silêncio ao redor parecia vibrar, carregado de algo invisível. Seu peito subia e descia rápido, os olhos arregalados buscando pelo apartamento qualquer sinal da boneca. Cada sombra parecia esconder um movimento sutil, um deslocamento imperceptível do ar. Então, um som seco veio da sala. O impacto fez seu corpo travar. Seus pés gelaram no piso frio enquanto sua visão varria o ambiente. Seu estômago afundou ao encontrar o que já temia. A boneca estava sentada no sofá. Ela não se lembrava de tê-la levado para lá, mas agora estava ali, imóvel, com as mãos sobre o vestido, a cabeça levemente inclinada, como se esperasse. O silêncio ganhou peso, transformando o apartamento num vácuo opressor. O ar não parecia mais circular. Um tremor percorreu suas mãos quando pegou o celular. Precisava registrar aquilo. Precisava de provas. Abriu a câmera, focou na boneca e começou a gravar. Mas no momento em que pressionou o botão, a tela escureceu. Seu celular desligou sozinho. O pavor rastejou pelo seu corpo. As luzes continuavam, acesas. O roteador piscava na parede. Não houve queda de energia, mas seu aparelho simplesmente morreu. Quando ligou novamente, a chamada com Camila ainda estava ativa. "Você viu?" A voz dela veio hesitante. "O vídeo não salvou." O silêncio do outro lado se prolongou. Então Camila respirou fundo. "Lívia, sai de casa. Agora." O estômago dela revirou. "O que você sabe?" A seguidora que me enviou aquela história. Ela disse que primeiro a boneca mudava de lugar, depois mudava de expressão. E então, o vídeo, o ar ao redor de Lívia pareceu congelar. O que tinha no vídeo? Ela se mexia. O mundo girou. Suas mãos tremiam, mas algo dentro dela precisava saber. Abriu novamente a câmera, posicionando-a na frente da boneca. Pressionou o botão de gravação. Nada aconteceu. O silêncio era total. Nenhum movimento, nenhum som. Mas então, como se a pergunta surgisse sozinha, sua boca se abriu antes que pudesse conter as palavras. "Se tem alguém aqui, me mostre." O celular caiu da sua mão sozinho. A tela permaneceu virada para cima. E refletido no vidro, Lívia viu a boneca virar a cabeça. Seu corpo travou. O grito morreu antes de escapar. O terror tomou cada célula de seu corpo. A boneca se moveu e agora estava olhando diretamente para ela. O corpo de Lívia travou. O terror não veio com um grito, mas com um frio intenso, uma paralisia que a manteve imóvel enquanto sua mente tentava processar o que acabara de ver. A boneca havia se movido. Não era um truque de luz, não era imaginação. Ela vira claramente, sua cabeça virando para encará-la. O celular ainda estava no chão, a tela brilhando fracamente, refletindo o rosto da boneca no vidro.
Mas agora, algo parecia diferente. O leve sorriso que antes era apenas um detalhe discreto havia se acentuado. Os segundos passaram lentos. O ar parecia pesado, como se estivesse embaixo d'água. Sua respiração era rasa, silenciosa, como se qualquer som pudesse despertar algo. Reunindo o pouco controle que lhe restava, abaixou-se lentamente, sem desviar os olhos da boneca. Seus dedos tremeram ao tocar o celular. O aparelho estava quente, como se tivesse ficado tempo demais ligado. A tela piscou, a imagem refletida oscilando levemente antes de voltar ao normal. Seus olhos subiram devagar. A boneca ainda estava sentada, ainda imóvel, mas agora parecia mais perto. O coração de Lívia deu um salto. Não podia ser. Ela não a vira se mover, mas sentia. Algo na postura dela estava diferente. A inclinação da cabeça, a posição das mãos sobre o vestido, um leve ajuste nas pernas dobradas. Um detalhe quase imperceptível, mas que fazia toda a diferença. Seus instintos gritavam que não deveria continuar ali. A boneca queria que ela olhasse. Queria que ela percebesse. Sem pensar duas vezes, recuou. Passos lentos, hesitantes, mantendo a boneca no campo de visão até alcançar a soleira da sala. Quando sentiu a madeira fria do corredor sob os pés, virou-se rapidamente e correu. Atravessou a casa em disparada, o coração martelando contra o peito. A porta do quarto estava entreaberta. Entrou e a fechou atrás de si, girando a chave na fechadura. Pressionou as costas contra a madeira, respirando de forma curta e rápida. O apartamento permaneceu mergulhado no silêncio. Nenhum som de passos, nenhuma presença visível. Mas a sensação ainda estava lá. Pegou o celular com mãos trêmulas e digitou rapidamente. Precisava de ajuda. Precisava sair dali. Mas antes que pudesse apertar o botão de chamada, um leve ruído veio do outro lado da porta. Algo arranhava a madeira. Os dedos dela congelaram sobre a tela. O som era delicado, ritmado, como se pequenas unhas estivessem raspando lentamente contra a porta. O barulho continuou por alguns segundos, antes de cessar abruptamente. O silêncio que veio depois foi ainda pior. Lívia ficou imóvel, o peito subindo e descendo em pequenas explosões de ar. Então, um clique ecoou pelo quarto. A luz do abajur piscou. Por um segundo, tudo se apagou. Quando voltou, os olhos de Lívia foram instintivamente para o reflexo do espelho no canto do quarto. E lá estava ela. A boneca não estava mais na sala. Ela estava atrás dela. A visão do reflexo foi como um soco. O medo a atingiu de forma absoluta, congelando seus pulmões, prendendo o ar na garganta. Ela sabia que não estava sozinha. Sentia algo parado na penumbra, logo atrás de seu ombro, mas não conseguia se virar. Cada célula de seu corpo dizia que não deveria olhar diretamente, que se visse, algo terrível aconteceria. O silêncio no quarto se estendeu, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. O espelho mostrava a boneca parada a poucos passos dela, os olhos de vidro fixos, o sorriso agora nitidamente curvado. O celular vibrou em suas mãos. O som ecoou no silêncio, fazendo seu coração disparar. Com um esforço desumano, fechou os olhos e atendeu a ligação. Lívia! A voz de Camila veio abafada. Ela não respondeu. Não podia falar. Você está aí? O silêncio era esmagador. A presença atrás dela parecia se intensificar. O ar estava mais frio. Não olha! A voz de Camila veio baixa, quase um sussurro. Não olha para ela. Lívia prendeu o fôlego. Escuta, Lívia. A respiração de Camila estava instável. Ela quer que você olhe. Se você olhar, você não vai mais parar de vê-la. O desespero tomou conta. Seus olhos estavam fechados com tanta força que doíam. As pernas tremiam, os dedos apertavam o celular como se fosse sua única âncora na realidade.
Como eu faço isso parar? Sua voz saiu num fio. O silêncio do outro lado durou tempo demais. Depois, apenas uma resposta. Corra! Foi o suficiente. Lívia girou nos calcanhares sem abrir os olhos, os braços tateando cegamente pelo quarto. Encontrou a maçaneta e a girou com força, sentindo a resistência do metal antes de a porta finalmente ceder. Ela correu. Não olhou para trás. Não pensou. Apenas correu, sentindo o ar cortante do apartamento passando por sua pele como garras invisíveis. O silêncio foi quebrado por um som novo, um baque seco vindo do quarto, como se algo tivesse caído no chão. Mas ela não olhou. Se corresse o suficiente, talvez pudesse escapar. Talvez. Lívia correu. O ar parecia pesado, denso, puxando-a para trás, como se o próprio espaço ao seu redor estivesse resistindo à sua fuga. O corredor do apartamento se alongava à sua frente, os móveis e sombras distorcidos em sua visão periférica. Cada passo ecoava de maneira surreal, e a sensação opressiva de que algo se movia logo atrás dela crescia a cada segundo. Ela alcançou a porta da frente e girou a maçaneta com força, mas a madeira resistiu, trancada. O desespero queimou em sua garganta quando tentou novamente. As mãos trêmulas deslizaram sobre a fechadura. O ar ao seu redor ficou mais frio. E então, atrás dela, algo caiu no chão. O som seco, abafado pelo tapete, reverberou em sua mente como um aviso. Lívia não queria olhar. Não podia olhar. Mas sentiu a presença se aproximando, lenta, paciente. O silêncio que veio depois era pior do que qualquer som. Com um impulso desesperado, forçou a chave na fechadura e girou. A tranca cedeu, e a porta se abriu com um estalo. Lívia atravessou o limiar e puxou a porta atrás de si, fechando-a com um golpe violento. O corredor do prédio estava vazio, mas a diferença de atmosfera era brutal. O ar parecia mais leve, mais real. Suas pernas estavam fracas, o peito arfando, e sua visão se embaralhou por um segundo. Mas então, no silêncio do corredor, algo fez sua pele se arrepiar novamente. A porta do apartamento não trancou completamente. A madeira rangeu levemente atrás dela. Algo, alguém, ainda estava ali dentro. A adrenalina a impulsionou para longe, dali. Seus pés descalços faziam pouco ruído contra o piso gelado enquanto descia as escadas. Não queria esperar pelo elevador. Precisava sair. O prédio estava silencioso, o cheiro frio de concreto e tinta velha impregnando o ar. Passou pelo terceiro andar, depois pelo segundo. O tempo parecia correr ao contrário, cada degrau se estendendo como se ela nunca fosse alcançar a saída. Mas finalmente viu a porta de vidro que dava para a rua. A luz dos postes lá fora parecia mais real do que tudo que deixara para trás. Ela saiu. O ar frio da madrugada bateu contra sua pele, mas não foi suficiente para apagar o medo. Olhou para trás uma última vez, encarando as janelas do seu apartamento, no último andar. Nada se movia, nenhuma luz acesa, nenhuma silhueta. Mas ainda assim, sentia que não estava sozinha. Seu celular vibrou. O nome de Camila brilhou na tela. Lívia atendeu de imediato, o suor frio escorrendo pela nuca. Você saiu? A voz veio ofegante. Sim. A respiração de Lívia estava instável. Mas ela ainda está lá. O silêncio do outro lado durou tempo demais. Você precisa descobrir de onde essa boneca veio. Lívia franziu a testa. Sua mente ainda girava, tentando acompanhar a realidade. Por quê? Eu encontrei mais informações. A menina do relato que te contei antes. Ela sumiu. Ninguém sabe como. A boneca foi o único objeto encontrado no quarto dela. Lívia sentiu o estômago revirar. Como assim sumiu? Desapareceu. Nunca encontraram o corpo. Mas sabe o pior? Camila respirou fundo. Essa história aconteceu há mais de 20 anos. O tempo pareceu parar. O antiquário, o dono hesitante,
a maneira como ele se recusou a aceitar pagamento. Ele sabia. Lívia olhou para o horizonte, a mente girando em uma tempestade de pensamentos. O medo não havia passado. A boneca ainda estava lá, mas agora precisava de respostas. Virou-se na direção da rua escura. Ela precisava voltar ao antiquário. Madrugada parecia suspensa no tempo, um vácuo onde tudo permanecia imóvel, exceto pelo medo que se agarrava a Lívia como um peso invisível. A cidade à sua volta era um cenário mudo, sem movimento, sem vida. O ar estava mais frio do que deveria. O vento soprava de forma irregular, e cada passo que dava para longe de seu apartamento parecia ser vigiado por algo que não deveria estar ali. Ainda sentia a respiração trancada no peito, os músculos tensos demais, como se estivesse prestes a despencar de uma altura impossível. Chamou um carro de aplicativo com dedos trêmulos, incapaz de sequer pensar em voltar para dentro de casa. Havia algo lá, algo que a queria olhando, algo que não devia ser visto. Quando o veículo chegou, entrou rápido, fechando a porta como se aquele espaço fechado pudesse protegê-la do que quer que estivesse à espreita. O motorista não disse nada, apenas confirmou o destino e seguiu viagem. O silêncio dentro do carro era quase tão sufocante quanto o de seu apartamento. O barulho do motor parecia distante, abafado, como se estivesse submersa em uma realidade que não era mais sua. As luzes dos postes passavam em intervalos regulares, projetando sombras distorcidas pelo vidro da janela. Foi então que sentiu. Algo estava errado. A percepção foi sutil, mas absoluta. O reflexo na janela estava diferente. Algo além de sua própria silhueta e dos contornos do motorista. Um vulto, pequeno, parado no banco de trás. O coração de Lívia falhou uma batida. O sangue gelou em suas veias. Não queria olhar diretamente, não queria confirmar o que já sabia. Mas a imagem estava ali, pequena, sentada. Os olhos brilhantes, de vidro refletindo os clarões da rua. Seu corpo inteiro se contraiu, o ar se tornando espesso demais para respirar. Reuniu a coragem que não possuía e virou-se de supetão. O banco estava vazio. Nenhum sinal de ninguém. O carro seguiu seu percurso sem qualquer alteração. Mas quando seu olhar voltou para a janela, o reflexo ainda estava ali. O veículo freou de repente. O susto a fez piscar rápido, os sentidos bagunçados pela urgência do momento. O motorista murmurou algo sobre o destino ter sido alcançado, mas sua mente ainda estava presa ao que acabara de acontecer. Saiu do carro apressada, fechando a porta atrás de si com força demais. O vento frio da madrugada bateu contra seu rosto, mas não conseguiu arrancar o arrepio da sua pele. O antiquário estava à sua frente, do mesmo jeito que lembrava, mas carregava algo diferente agora. Algo que não era físico, mas que podia ser sentido. As sombras na vitrine pareciam mais escuras, como se absorvessem a pouca luz da rua. A madeira da porta, desgastada pelo tempo, parecia mais inchada, mais antiga, como se o tempo ali não fluísse como no resto do mundo. O vidro refletia apenas o escuro da noite, como um espelho que levava a algum lugar onde a luz não entrava. Lívia respirou fundo e bateu na porta. O som ecoou de maneira estranha, como se tivesse sido engolido pelo interior da loja. Esperou, mas não houve resposta. Tentou de novo, desta vez com mais força. Um segundo depois, um ruído seco veio de dentro. Um deslocamento de peso. Passos lentos sobre o piso de madeira. A maçaneta girou sozinha. A porta se abriu apenas o suficiente para revelar o rosto do Sr. Eduardo. Seu olhar estava mais fundo, mais carregado, como se soubesse exatamente por que ela estava ali. Nenhuma palavra foi dita. Ele apenas abriu a porta completamente e deu um passo para o lado, permitindo que entrasse. O cheiro de madeira velha e poeira acumulada a envolveu no momento em que cruzou o limiar.
O antiquário parecia diferente, não fisicamente, mas em sua essência. As prateleiras pareciam mais altas, mais apertadas. O espaço estava preenchido por uma presença invisível, como se alguém estivesse parado entre os corredores, apenas observando. O ar estava parado, sem vida. Eduardo fechou a porta atrás dela. O som foi um baque seco, como se cortasse sua única conexão com o lado de fora. A loja parecia menor, comprimida pelo peso do que quer que estivesse escondido ali dentro. O silêncio durou um tempo insuportável, até que o antiquário finalmente falou, sua voz mais rouca do que antes. Você devia ter deixado ela onde estava. O aviso não veio como uma ameaça, mas como um lamento. Algo já estava decidido antes mesmo de ela perceber. Algo que não poderia ser revertido. A sensação de que não deveria estar ali cresceu como um nó apertado em sua garganta. O que ela é? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Antiquário demorou a responder. Seu olhar percorreu as sombras do ambiente, como se estivesse tentando ouvir algo que apenas ele compreendia. Ela não é uma boneca. Nunca foi. O frio que correu pelo corpo de Lívia não foi apenas psicológico. O peso das palavras trouxe consigo algo físico, um aperto invisível em sua pele. O ambiente ao redor pareceu se inclinar, se distorcer levemente. Você acha que ela se move? Mas não. A voz dele ficou mais baixa. Ela apenas não está onde você acha que deveria estar. O peso da revelação caiu sobre ela como um golpe. Seu estômago revirou. Sua mente tentou acompanhar a lógica impossível daquilo. Um barulho seco interrompeu seus pensamentos. Algo caiu de uma das prateleiras. O choque a fez se virar, os olhos arregalados buscando a origem do som. A luz precária do antiquário lançou sombras deformadas no chão. Mas não foi a escuridão que a fez prender a respiração. A boneca estava no chão, entre caixas de madeira e poeira acumulada. Ela não a trouxe consigo, mas ali estava. E agora, o sorriso era maior. O tempo pareceu hesitar dentro do antiquário. O ar carregava um peso invisível, sufocante, como se cada partícula de poeira estivesse suspensa, esperando. Lívia não conseguia tirar os olhos da boneca caída no chão. Algo nela parecia diferente. Não era apenas o sorriso mais largo, não era só a inclinação da cabeça ou a forma como seus olhos de vidro pareciam mais fundos do que antes. Era a sensação de que, de alguma maneira impossível, ela sabia que havia sido encontrada. O silêncio se esticou, um fio prestes a se romper. Lívia não ousou se mover, o corpo travado num misto de medo e incredulidade. O antiquário também permaneceu imóvel, os olhos fixos na boneca, como se a simples presença dela ali exigisse um cuidado além do humano. O cômodo parecia menor, as sombras mais pesadas, como se algo não visível estivesse ali, escondido entre os corredores apertados. Então, sem qualquer aviso, a lâmpada fraca do antiquário piscou. O vidro das prateleiras tremeu levemente, um movimento quase imperceptível, mas que fez o coração de Lívia disparar. O antiquário soltou um suspiro pesado, a exaustão evidente em seu rosto, como se estivesse diante de algo inevitável, como se já soubesse que nada do que fizesse ou dissesse poderia mudar o que estava prestes a acontecer. Você precisa entender. A voz dele saiu tensa, mas controlada. Ela nunca esteve dentro dessa boneca. O estômago de Lívia afundou. O quê? Ele desviou o olhar da boneca e encarou-a com seriedade. O que está ali dentro não pode ser contido, não pode ser mantido em um só lugar e, principalmente, ele respirou fundo. Não pode ser ignorado. Lívia sentiu um arrepio profundo rasgar sua espinha. Suas mãos estavam frias, os dedos dormentes. Então, por que ela continua aparecendo? A lâmpada piscou de novo. O antiquário se manteve em silêncio por um instante, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Porque agora ela está com você.
Lívia sentiu um gosto metálico na boca. Sua visão pareceu se estreitar. O espaço ao seu redor se tornou menor. As prateleiras pareciam se inclinar levemente, como se estivessem tentando sufocá-la. Algo estava errado. Um ruído seco ecoou da madeira do piso. Pequeno, quase imperceptível. Como o som de dedos frágeis roçando contra a superfície. Os olhos de Lívia caíram automaticamente sobre a boneca. Ela não estava mais caída. Seu corpo gelou. Cada músculo travou, incapaz de reagir. A boneca estava sentada agora, as pernas dobradas, as mãos sobre o vestido, os olhos fixos nela. A respiração dela ficou irregular. O antiquário também viu. Ele não disse nada, apenas deu um passo para trás, como se sua presença ali tivesse perdido qualquer significado. O tempo pareceu se arrastar. Então, pela primeira vez, um som escapou da boneca. Um leve estalo. Como se a porcelana estivesse rachando, a lâmpada piscou violentamente. As sombras do antiquário se alongaram. O vidro tremeu nas prateleiras e então tudo se apagou. A escuridão foi total. Lívia sentiu um pânico sufocante subir por sua garganta. O breu absoluto ao redor parecia pulsar, respirar, como se algo estivesse se movendo dentro dele. O som de arranhões fracos veio do chão, de todas as direções ao mesmo tempo. E então, um riso. Baixo, engasgado, infantil. Os pelos dos braços de Lívia se eriçaram. A respiração dela era o único som, além do eco abafado daquele riso impossível. O antiquário murmurou algo ao seu lado, mas o pânico dela já era maior do que qualquer pensamento racional. Seu corpo exigia que fugisse, que saísse dali agora. O riso cessou. Por um segundo, houve apenas silêncio. Então, a lâmpada voltou, emitindo uma luz trêmula, instável. O antiquário ainda estava ao seu lado, o rosto pálido, a expressão fechada. Mas a boneca não estava mais lá. O chão onde ela havia caído estava vazio. Lívia virou-se de imediato, os olhos vasculhando cada canto da loja. O antiquário fez o mesmo, mas não havia sinal dela. Onde? Sua voz falhou. Um arrepio percorreu sua espinha. A sensação de que alguém estava atrás dela era esmagadora. Cada célula do seu corpo implorava para que não se movesse, para que não olhasse, mas então o antiquário quebrou o silêncio. Está na sua casa. Lívia sentiu o coração parar por um segundo. O mundo ao seu redor oscilou, um frio cortante atravessando sua pele. Ela nunca trouxe a boneca para o antiquário, mas agora ela precisava voltar. O chão do antiquário parecia ter sumido sob os pés de Lívia. O mundo ao redor se dissolveu em um torpor de descrença e pavor absoluto. O antiquário não mentia. Ele não estava tentando assustá-la ou confundi-la. A boneca estava na sua casa. E isso significava que ela nunca precisou ser carregada até lá. O ar dentro da loja parecia pesado, sufocante, como se algo invisível estivesse pressionando seus pulmões. Seu corpo inteiro estava tenso, cada músculo implorando por movimento, mas sua mente se recusava a aceitar o que estava ouvindo. A boneca nunca foi um simples objeto. Ela não se movia. Ela apenas estava onde queria estar. O antiquário, ainda parado ao seu lado, desviou o olhar para as prateleiras. Seu rosto carregava um cansaço que ia além da exaustão física. Ele conhecia aquela entidade, sabia do que ela era capaz, mas não havia mais o que fazer ali. O que quer que estivesse brincando com Lívia já havia decidido seu destino. A urgência cresceu dentro dela como uma onda crescente de desespero. Ela precisava sair dali. Precisava voltar para casa, não para confrontá-la, mas porque algo ainda pior poderia acontecer se ela simplesmente deixasse a boneca lá. Se fosse isso que a coisa queria, então precisava impedir. Sem dizer mais nada, girou nos calcanhares e saiu do antiquário.
O vento frio da madrugada bateu contra sua pele, mas não a despertou do torpor que tomava conta de sua mente. O mundo parecia errado, como se estivesse se deslocando em um ritmo diferente do seu próprio corpo. Pegou o celular e chamou um carro de volta, ignorando as mãos trêmulas e a sensação de que não estava sozinha na calçada. O carro chegou rápido demais. Ela entrou sem hesitar, a respiração curta e acelerada. O motorista não disse nada, e ela sequer prestou atenção nele. Seus olhos estavam presos na escuridão além do vidro da janela. Mas dentro do carro, o ar estava estranho. Parado. Fechado. Como se estivesse num espaço que não pertencia à realidade. O trajeto de volta para casa foi silencioso. O barulho dos pneus contra o asfalto parecia distante, como se estivesse ouvindo tudo através de um filtro. Sua cabeça rodava com perguntas que não queria responder. Mas o medo verdadeiro veio quando ergueu os olhos e viu seu reflexo no vidro. Por um instante, os olhos refletidos não eram os dela. O corpo dela se contraiu num espasmo de puro pânico. Virou-se, pronta para gritar, mas o banco de trás estava vazio. O reflexo estava normal agora, mas o frio em sua espinha dizia que algo estava ali com ela. O carro parou, o motor desligou com um clique seco, mas o silêncio que veio depois foi ainda mais assustador. O motorista permaneceu imóvel. Algo estava errado. A luz fraca dos postes projetava sombras compridas pela calçada, e a entrada do prédio parecia muito mais escura do que deveria. Lívia abriu a porta com mãos suadas e saiu do carro rapidamente, sentindo a pressão no peito aumentar a cada passo em direção ao seu apartamento. A sensação de que algo estava esperando por ela crescia com cada metro que percorria. O silêncio do prédio a engoliu no instante em que atravessou o hall de entrada. O elevador parecia uma armadilha, mas subir as escadas parecia ainda pior. Apertou o botão com um nó na garganta e o som metálico da cabine descendo ressoou de maneira distorcida. Quando as portas se abriram, hesitou por um segundo. O interior estava escuro demais, como se a luz lá dentro tivesse sido drenada. Mas não havia mais tempo para hesitação. Entrou. O espelho do elevador a encarou. Ela evitou olhar diretamente para o próprio reflexo, mas algo na sua visão periférica parecia errado. O botão do seu andar brilhou com uma luz fraca. As portas se fecharam. O silêncio se alongou. Então, o elevador começou a subir. Lívia tentou controlar a respiração. Cada segundo ali dentro era um teste para sua sanidade. Mas foi quando o visor digital piscou estranhamente que o terror verdadeiro tomou conta. A luz oscilou. O número do andar mudou sozinho. Não para cima, para baixo. O sangue dela gelou. O elevador não estava indo para o seu andar. Seus dedos voaram até os botões. Apertou repetidamente para parar, para abrir as portas, mas nada aconteceu. O ar ali dentro ficou mais pesado, e a sensação de que não estava mais sozinha se intensificou. Seu coração disparou quando sentiu um movimento atrás de si. Pequeno, sutil, mas impossível de ignorar. Algo no reflexo do espelho se moveu. Lívia se recusou a olhar. O elevador continuava descendo. O pânico apertava sua garganta. Não havia subsolo. O prédio só tinha térreo. E os andares superiores? Então, para onde estava indo? A luz piscou violentamente e por um breve segundo viu seu reflexo no espelho. E não estava sozinha. Atrás dela, uma pequena silhueta, a boneca. Mas agora, ela estava maior. Seu rosto já não era mais de porcelana. Era de carne. Lívia gritou. As luzes apagaram completamente. O elevador parou. O silêncio foi absoluto. A escuridão a envolveu como um manto pesado. Não conseguia ver nada. Não sabia se ainda estava sozinha. Seu peito subia e descia rápido demais e seu corpo tremia tanto que mal conseguia se mexer. Então algo tocou seu ombro. Frio. Pequeno. Dedos. A luz voltou.
O elevador estava no seu andar. A porta se abriu e o corredor do seu apartamento apareceu à sua frente, perfeitamente normal. Nenhum sinal da boneca. Nenhum sinal de qualquer coisa errada. Mas seu corpo se recusava a sair. Seu cérebro dizia para correr, mas suas pernas estavam presas ao chão. O toque ainda ardia em sua pele. Forçando cada músculo do corpo, deu um passo hesitante para fora do elevador. O ar do corredor parecia mais rarefeito, como se estivesse dentro de algo maior do que ela podia compreender. A porta do seu apartamento estava fechada, como havia deixado. Nenhum som vinha de dentro, nenhum sinal de vida, mas ela sabia, a boneca estava lá, e agora ela estava esperando. O corredor do prédio estava silencioso, mas o silêncio que o preenchia não era vazio. Ele parecia denso, carregado, como se houvesse algo preso ali, oculto entre as sombras que se estendiam até os cantos mais escuros. O apartamento de Lívia estava à sua frente, a porta fechada, exatamente como havia deixado. Mas isso não significava nada. Ela sabia que algo já estava lá dentro. Seu corpo ainda tremia do que acontecera no elevador. O toque frio em seu ombro parecia queimá-la como um sinal invisível, uma marca de algo que se aproximava, que se infiltrava aos poucos. O terror era uma presença física agora, não apenas um sentimento abstrato. Algo estava com ela, algo que não deveria existir. Seus dedos deslizaram sobre a maçaneta. O metal parecia frio demais sob sua pele. Ela hesitou, o coração martelando dentro do peito. Cada parte de seu instinto gritava para que não entrasse. Mas onde mais poderia ir? Ela sabia a verdade agora. Não havia para onde fugir. A porta se abriu com um rangido. A escuridão do apartamento se estendeu à sua frente como um vazio profundo. Nenhuma luz acesa. Nenhum som. Mas o ar ali dentro estava diferente. Mais pesado. Mais espesso. Algo a esperava. O celular ainda estava em sua mão. Com um movimento hesitante, ligou a lanterna e varreu o feixe de luz pelo ambiente. Tudo parecia normal. O sofá, a estante, os quadros na parede. Mas isso só tornava tudo ainda pior. Fechou a porta atrás de si devagar, sem tirar os olhos do escuro à frente. Cada passo que dava parecia amplificar a sensação de que não estava sozinha. Sentia o ar roçar sua pele como se algo estivesse próximo, passando por ela sem se mostrar. A sala estava vazia. O corredor para os quartos também. Nenhum sinal da boneca. Mas a sensação de presença era esmagadora. Então, um som veio da cozinha, baixo, como um leve arranhar. Seus pulmões se contraíram. A lanterna do celular tremia levemente enquanto apontava para a entrada da cozinha. O som veio de novo, um toque contra a madeira, como se algo estivesse ali dentro, esperando que ela chegasse mais perto. Cada passo que dava em direção à cozinha parecia dobrar a intensidade do silêncio ao seu redor. O som baixo continuava, espaçado, quase ritmado. Sua mente trabalhava em velocidade máxima, mas sua única certeza era que não poderia fugir daquela vez. A luz da lanterna iluminou a cozinha, a mesa, as cadeiras, o balcão, nada fora do lugar. Mas o som ainda estava ali. Seus olhos desceram lentamente e então viu. A boneca estava sentada no chão, de frente para a porta, de frente para ela. Suas pernas estavam dobradas, as mãos repousavam no vestido e a cabeça estava levemente inclinada, como se observasse com curiosidade. Mas o que fez o ar sumir de seus pulmões foi que o sorriso havia crescido ainda mais. Era sutil, um pequeno ajuste na curvatura dos lábios de porcelana. Mas para Lívia, era como se a própria coisa estivesse rindo dela. A pressão em sua garganta aumentou. A boneca não estava ali antes. Ela não entrou no apartamento com ela, mas agora estava. Seus dedos apertaram o celular com mais força.
O feixe de luz tremia sobre a boneca e a sensação de que ela poderia se mover a qualquer instante era esmagadora. Cada fibra do seu corpo dizia para não piscar, não desviar o olhar. Então, a lâmpada da cozinha piscou. Uma vez, duas e no terceiro piscar, a boneca já não estava mais no mesmo lugar. O ar foi arrancado de seus pulmões num choque absoluto. Ela deu um passo para trás, o coração disparado num ritmo impossível. O chão onde a boneca estava ainda tinha a marca da poeira deslocada. Mas ela não estava mais lá. Lívia não queria olhar, não queria virar o rosto, mas sabia que agora havia algo atrás dela. O tempo congelou, o silêncio se tornou um peso absoluto. O medo era tão real quanto a escuridão ao seu redor. E então, um toque leve passou pelo seu braço. Gélido, pequeno, dedos. Seu corpo reagiu antes que pudesse pensar. Girou sobre os calcanhares e correu. O apartamento inteiro pareceu se contorcer. Ao seu redor, as paredes apertando-se, o espaço se reduzindo. A sala já não parecia a mesma, os móveis distorcidos pela visão periférica, enquanto disparava para a porta de entrada. Mas antes que pudesse alcançá-la, ela bateu sozinha. Porta se fechou na sua cara. Lívia soltou um grito sufocado. Suas mãos foram até a maçaneta, puxando com força, girando desesperadamente. Nada. Trancada. Sozinha com aquilo. Atrás dela, passos fracos contra o chão de madeira. Lentamente, pacientes. Como se ela não fosse a única na sala mais, o choro ficou preso em sua garganta. Ela não queria olhar, mas cada célula do seu corpo sabia que algo estava bem atrás dela. E então, a TV ligou sozinha. A tela brilhou numa luz branca e distorcida, um ruído estático preenchendo a sala. A imagem tremulava, cheia de interferências, mas logo algo começou a surgir no vídeo. Lívia estava na tela. A filmagem mostrava ela mesma, parada diante da porta, exatamente como estava agora. Mas havia um detalhe que fez seu estômago despencar. No vídeo, havia algo atrás dela. Uma pequena sombra. Uma silhueta baixa, imóvel. E então, lentamente, a coisa no vídeo moveu a cabeça. Não era um reflexo. A boneca virou a cabeça no vídeo antes mesmo de Lívia reagir. Ela não estava apenas presa, ela estava sendo observada. A TV desligou. O apartamento mergulhou no escuro absoluto, e no silêncio denso que veio depois, uma risada baixinha ecoou pelo cômodo. A risada rastejou pelo escuro, fina, arranhada, como se o próprio ambiente estivesse rindo dela. Lívia não se moveu. Seu corpo estava congelado, incapaz de reagir. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. A ausência de qualquer som transformou o apartamento em um vácuo. Um espaço onde apenas ela e aquilo existiam. O tempo parecia ter parado. A única coisa que ouvia era a pulsação ensurdecedora em seus próprios ouvidos. O pavor já não era apenas psicológico, era físico. Seu peito ardia pela falta de ar e suas mãos tremiam contra a madeira fria da porta trancada. Mas atrás dela, o escuro pulsava. Ela sabia o que precisava fazer, não olhar. Mas a risada veio de novo, mais perto. Lívia mordeu o lábio com tanta força que sentiu o gosto metálico do sangue. Cada fibra do seu corpo implorava para que não cedesse à tentação, para que não olhasse para trás. Mas o silêncio que veio depois foi uma armadilha. O espaço ao seu redor parecia se mover, se ajustar, como se a própria realidade estivesse sendo dobrada por algo invisível. E então, os passos começaram, fracos, pequenos, deliberados. Eles vinham do centro da sala, arrastando-se lentamente pelo piso de madeira. Cada ruído era como um prego cravado em sua espinha. Lívia fechou os olhos, mas o instinto humano é uma maldição. A necessidade de ver o perigo é maior do que qualquer medo.
Sua mente gritava que se não olhasse, jamais saberia o quão perto aquilo estava. Seus dedos escorregaram para longe da maçaneta. O sangue latejava sob sua pele. O último passo foi mais alto, bem atrás dela. Seu pescoço se moveu contra sua vontade. Ela olhou e viu. A boneca não estava no chão. Ela estava de pé. O vestido parecia mais sujo, as mãos de porcelana mais finas, os olhos mais fundos. Mas o pior era o sorriso. Agora, ele estava completo. A escuridão ao redor dela parecia viva, como se respirasse. Lívia sentiu o terror puro rasgar seu corpo. Ela estava olhando de volta. O estalo veio antes que ela pudesse gritar. A luz piscou uma última vez. E então, tudo apagou. O mundo se dissolveu. O ar foi arrancado de seus pulmões. Sua visão escureceu num segundo absoluto. O nada a engoliu. Quando os olhos de Lívia se abriram, ela não estava mais no apartamento. O espaço ao seu redor não fazia sentido. Um corredor infinito, revestido por um papel de parede antigo, desbotado e manchado pelo tempo. A iluminação era errada. O teto estava longe demais, as paredes pareciam inclinadas em ângulos impossíveis. O chão rangia sob seus pés. Mas ela não se lembrava de ter começado a andar. Ela tentou falar, mas sua voz não saiu. O ar parecia espesso demais para ser atravessado pelo som. Atrás dela, algo se moveu. O frio rastejou por sua pele. Ela não estava sozinha. Virou-se devagar, sentindo o coração martelar contra as costelas, e lá estava. No final do corredor, a boneca estava parada. Mas agora, não era mais uma boneca. Seus olhos não eram mais de vidro. Eram olhos humanos. O sorriso cresceu ainda mais. E então, ela deu um passo à frente. O ar dentro daquele espaço inexistente era pesado, imóvel, como se o próprio ambiente estivesse aguardando o inevitável. O corredor se estendia para todos, os lados, sem janelas, sem portas, sem qualquer sinal de saída. Apenas um vazio sem fim, onde o tempo parecia hesitar, onde a lógica do mundo real já não existia. Lívia sentia sua respiração entrecortada, o coração batendo de forma irregular, como se seu corpo estivesse lutando contra a verdade de que ela não estava mais onde deveria estar. E no fim daquele corredor, ela esperava. A boneca, ou o que restava dela, permanecia imóvel. Mas agora, não era mais apenas um brinquedo abandonado. Seus olhos não eram mais os mesmos de porcelana brilhante. Eram escuros, profundos, humanos. Havia algo por trás deles, algo que não deveria estar. Ali, que não deveria existir. O sorriso que antes era um leve arqueamento nos lábios de porcelana, agora era real, esticado de uma forma errada, como se houvesse uma presença invisível dentro daquela casca, tentando imitar uma expressão humana. Então, ela se moveu. O som do primeiro passo foi como um golpe seco no peito de Lívia. Ela sentiu seu corpo se enrijecer, as pernas pesando como se tivessem sido presas por correntes invisíveis. A boneca deu mais um passo. E outro. Os braços magros penderam ao lado do corpo, como se não tivessem peso algum. Mas seu rosto permanecia fixo, o sorriso cravado como uma cicatriz. Lívia tentou se mover, mas seus pés estavam grudados ao chão. O terror absoluto a prendeu, um peso invisível pressionando seu peito, sufocando qualquer reação. O som dos passos continuava, lentos, arrastados. Mas ela sentia que aquilo não tinha pressa. O tempo aqui não era o mesmo. Ela podia passar a eternidade naquele corredor, e a coisa ainda estaria vindo na direção dela. O suor frio escorria por sua nuca, o calor do próprio medo se espalhando por sua pele como uma febre invisível. Ela precisava fugir. Precisava sair dali, mas não havia portas. Não havia nada além daquele corredor e da coisa que agora se aproximava. Então, pela primeira vez, a boneca falou. "Você me viu?" A voz não era natural, não era infantil, nem
grotesca. Era errada. Um som que parecia vir de todos os lados, como se o próprio espaço estivesse repetindo as palavras. Lívia sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos. O terror absoluto de ouvir aquela coisa quebrar o silêncio quase a fez desabar. Ela não queria ouvir, não queria saber o que aconteceria se deixasse que aquilo continuasse. Mas a voz veio de novo. Agora eu vejo você. O coração dela parou. Os olhos da boneca pareciam mais fundos, mais vivos, mais reais. A luz do corredor tremeu, piscando 1, 2 vezes, e então a coisa começou a correr. O som dos passos ressoou alto, rápido demais, como se algo maior estivesse se movendo, mas o corpo da boneca ainda parecia pequeno, frágil. Aquilo era só uma casca. Algo dentro dela estava crescendo. Lívia gritou e forçou suas pernas a se moverem. O peso que a segurava se quebrou no mesmo instante e ela disparou pelo corredor na direção oposta. Mas não havia para onde correr. O espaço se estendia como uma prisão infinita, os passos atrás dela cada vez mais altos, mais próximos. As luzes piscavam de novo, e a cada fração de segundo em que o corredor mergulhava na escuridão, a boneca aparecia mais perto. Lívia correu com tudo o que tinha, as pernas queimando, o fôlego preso no peito. Mas não importava o quanto tentasse fugir. O corredor continuava, sem fim, sem saídas. Era como se estivesse presa em um ciclo impossível, girando em círculos dentro da própria realidade. Então, o som dos passos parou. O silêncio explodiu no ambiente, sufocante. Lívia não ousou parar. Continuou correndo, ignorando o fato de que já não ouvia mais nada atrás de si. Mas foi quando percebeu. A luz do corredor não piscava mais, e a sombra à sua frente estava errada. Seu corpo congelou. O ar ficou gelado ao seu redor, a sombra no chão não era dela. Lívia sentiu a presença se aproximar bem atrás de seu ombro. Cada célula do seu corpo gritou para que não olhasse, mas era tarde demais. Algo pegou seu pulso. O frio da mão não era de porcelana, era pele. Carne. Seus olhos se arregalaram. O tempo parou. A voz veio de novo, agora sussurrada diretamente em seu ouvido. Agora eu sou você. A luz piscou violentamente uma última vez. O corredor sumiu, e o mundo ao seu redor desabou em um buraco sem fim. O mundo desabou ao redor de Lívia. O chão sumiu sob seus pés e a queda foi instantânea, arrastando-a para um vazio sem cor, sem forma, sem sentido. Não havia som, não havia luz, apenas o nada. Seu corpo girava no espaço como se estivesse sendo puxado por mãos invisíveis, seu peito apertado em puro terror enquanto a escuridão a engolia. Ela não sabia se estava caindo ou flutuando. Talvez estivesse presa. Talvez nunca mais fosse parar. O frio era insuportável. Gelado, seco, morto. Uma sensação que não vinha apenas da pele, mas de dentro, como se algo estivesse drenando o que restava dela. Lívia tentou gritar, mas sua voz não saiu. Seu corpo não obedecia mais. Era como se já não fosse dela. Então, de repente, algo mudou. O vazio começou a se moldar ao seu redor, dando forma ao impossível. O escuro se tornou sombras. As sombras se tornaram paredes. E antes que pudesse entender, o corredor voltou. Ela bateu contra o chão com força, o impacto arrancando o pouco ar que ainda tinha nos pulmões. Suas mãos rasparam o piso frio, mas a textura era estranha, irregular, como se fosse feita de algo vivo. Ofegante, ergueu a cabeça e percebeu que estava de volta ao corredor sem fim. Mas agora, algo estava errado. Ainda mais errado. O espaço parecia deformado. O teto era mais alto do que antes. As paredes estavam cobertas por rachaduras negras que pulsavam lentamente, como se o próprio lugar estivesse respirando. A luz era fraca, um brilho distorcido que mal iluminava os poucos metros à frente. Mas a pior mudança não estava no ambiente, estava nela.
Lívia sentia a pele diferente. Seus dedos tremiam, as articulações estavam rígidas, o ar parecia pesado dentro dos pulmões, difícil de ser puxado. Seus olhos se arregalaram quando viu as próprias mãos. A pele parecia mais clara, lisa demais. Porcelana. Não era possível. Com um grito sufocado, passou as mãos pelo rosto, os dedos frios deslizando pela pele que agora não era mais pele. Os contornos eram rígidos, perfeitos, artificiais. Seu peito subia e descia de maneira errática, mas o pânico absoluto tomou conta quando tentou gritar e não conseguiu. O som não saía. Sua boca não se abria. Ela tentou mover os dedos, os braços, tentou correr, mas seu corpo estava preso. O desespero subiu como um incêndio, e então um ruído fraco ecoou pelo corredor. Passos, mas não eram os dela. Aos poucos, uma figura começou a surgir do outro lado do corredor. O coração de Lívia disparou quando viu a si mesma. Era ela, mas não era. A mulher que caminhava em sua direção tinha os mesmos traços, a mesma altura, o mesmo cabelo, mas seus olhos não eram seus. Eram fundos, escuros, e seu sorriso era pequeno, discreto demais. Um sorriso que parecia saber algo que ela não sabia. A coisa parou a poucos metros de distância. Lívia queria gritar, queria correr, queria acordar, mas estava presa. Sua nova forma não a deixava reagir. A cópia se abaixou, a cabeça inclinada levemente para o lado, os olhos fixos nela. Agora, você me vê? A voz era baixa, quase um sussurro, mas carregava algo por trás dela. Algo que não pertencia a esse mundo. Lívia tentou se mover mais uma vez. Tentou fazer qualquer coisa, mas seu corpo não respondia. A outra apenas sorriu. Obrigada. E então, se virou e foi embora. Lívia viu seu próprio corpo se afastando, cada passo ecoando pelo corredor deformado. A coisa estava indo embora no corpo dela. Ela estava presa ali, para sempre. As luzes do corredor piscaram violentamente. A realidade tremeu ao seu redor. E então, tudo se apagou. E agora me diz, você já olhou bem para aquela boneca esquecida, no seu quarto? Tem certeza de que ela sempre esteve no mesmo lugar? Se essa história te fez arrepiar, prender a respiração, ou até olhar 2 vezes para qualquer brinquedo perto de você, comenta aqui embaixo. Me conta, você teria coragem de ter uma boneca dessas em casa? E claro, compartilhe essa história com aquele amigo que acha que bonecas são só brinquedos.